Olá pessoal, bem-vindo a mais um Neocast, episódio 2, e como prometido, trouxemos novamente a Huawei Cloud. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante dentro de uma empresa, né? Que é o lado comercial, é o lado que traz ali os negócios mesmo para a empresa, o lado que vende, que faz acontecer, junto com toda a equipe, né? Logicamente ali, mas quem traz o trabalho, o serviço, quem faz a venda lá na frente é a equipe comercial. Então hoje a gente vai ter um papo mais comercial, né, com uma pessoa que bem importante dentro da Huawei Cloud hoje, né, que faz ali nossa frente como parceiro também. E estou aqui novamente com meu sócio e amigo Bruno Ciscotto, né, Bruno? Dá um oi pra galera. Fala, galera. E aí, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aquele velho chavão de quem é que vai no seu horário que vão estar assistindo isso. Mas complementando o que o Kelvin estava falando, hoje a gente vai focar na parte do apoio, né, que a Huawei Cloud dá aos parceiros. No caso, a NeoCloud, nós somos um parceiro Tier 1 da Huawei Cloud. E também na forma como a Huawei Cloud trata o cliente. Então hoje o nosso foco vai ser comercial e a parte de cliente, né? A gente vai estar aqui com a presença do Wanderson Prats, que tem a função de PBD. Eu acho que esse PBD é Partner Business Development, né? É o cara que apoia a gente na parte comercial, no desenvolvimento de novos negócios e principalmente na forma da Huawei encantar os clientes. Isso tem muito valor, tanto para a NeoCloud quanto para a Huawei Cloud e, claro, para os nossos clientes. Agora, o Prats. Com vocês, né? Bem-vindo, Prats. Bem-vindo, Prats. Primeiramente, eu queria agradecer vocês aí pelo convite, né, de poder estar aqui, participar desse segundo episódio. Para mim é um privilégio muito grande. Nós ficamos muito felizes. E falar um pouco aí, né, dentro do tema, já queria falar um pouco da NeoCloud, né? O quão importante a NeoCloud é dentro do ecossistema da Huawei Cloud, né? Ó, pessoal, isso não estava no script, não. Isso é por conta do Prats, hein? Mas sim, assim, temos aí, né, um programa de parceria, a gente vai abordar esse tema ao longo do episódio, mas falar um pouco assim de vocês, né, NeoCloud. Né? NeoCloud dentro da Huawei, ela tem se tornado cada vez mais um parceiro muito importante para a gente. Justamente pelo fato da especificidade, ou seja, daquilo que é o core de vocês, né? Que é, obviamente, sempre foco no cliente. Mas falando de soluções, né, a parte aí que vocês contribuem muito com a gente, que é o GaussDB. GaussDB. Tá escrito. Mas de qualquer forma, assim, boa tarde, boa noite, para quem nos... Enfim, é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Seja bem-vindo, Anderson. É um prazer para a gente também trazer você aqui para a gente falar, né, sobre um assunto muito importante dentro da empresa, né? Eu julgo a dizer que é o mais importante, né? A parte de vender. Se não vende, não tem trabalho, não tem emprego, não tem nada. Então tem que vender. Então vamos conversar sobre esse assunto e trazer um pouco da Huawei Cloud também, como que a Huawei trabalha com os parceiros e trabalha com os clientes, qual a proximidade dos dois dentro dessa área de vendas, né? Eu queria antes que o Prats contasse pra gente um pouco dessa trajetória profissional dele. Eu acho muito importante abordar esse tema, porque isso acaba incentivando outras pessoas a seguir carreira, a identificar com algum caminho. Então, o Prats tem uma vasta experiência, tem vivência em indústrias diferentes, em outros países. Então, Prats, fala pra gente um pouquinho da sua trajetória aí. Sim, esse é um assunto que eu sempre gosto de falar dele, que não para, obviamente, me promover, não é isso, mas é para exemplificar o que eu trabalho com honestidade, com perseguir, né, os seus objetivos, você consegue chegar. Bom, fala um pouco aí, né? Eu sou formado em Sistemas de Informação pela Universidade de Caratinga, Docton. Me graduei em 2009, julho de 2009, e tomei uma das maiores decisões da minha vida, porque eu trabalhava na área de telecom. Desde 2001. Então, tive ali 8 anos na área de telecom, trabalhando nas empresas do Grupo Oi, né? Em 2009. E eu me formei em 1º de julho de 2009. E dia 2 de julho de 2009, eu pedi demissão do grupo da Oi. Por quê? Porque você precisa ter foco.
Certo. Então eu trabalhava numa empresa de telecom, mas eu era formado em sistemas de informação. Eu queria ter uma vivência maior na minha área. Então ali passei um período fazendo um trabalho voluntário, que para me formar, eu sou do interior, né? Sou de uma cidade chamada Padre Paraíso, que é próxima a Teoflotone. Eu me graduei em Teoflotone. E naquele período ali para formar, eu tive a oportunidade de fazer um provedor, né? Vamos colocar assim, comunitário. Foi um trabalho gratuito, bem gratificante, onde em parceria com a prefeitura a gente conseguiu atender mais de 400 famílias necessitadas. Poxa, que legal, cara. Isso a gente não conhecia esse lado prático, não. Legal, eu tenho esses trabalhos, inclusive de outras coisas que eu gosto de fazer, mas realmente é uma coisa que eu não fico promovendo muito, né? Mas eu acho que é um bom momento para poder compartilhar, porque exemplifica, né? Sim. Um pouco do que você trabalhar com objetivo, né? E ter um sonho de vida, você consegue chegar. Então, ali em 2009, esse projeto que eu falei foi feito em 2008. Foi um trabalho para graduação. Certo. Que é aquele trabalho necessário, né? Que é o estágio, né? E ali a gente fez esse provedor, eu liderei o projeto e 400 famílias, como eu falei. Até hoje eu sou famoso lá na cidade. Bastante. E foi muito gratificante. E dali, eu passei de julho até dezembro de 2009, né? Cuidando desse provedor, né? E tal. De uma maneira, obviamente, né, me doando, né, para depois receber. E em função desse trabalho, eu ganhei, né, experiência em uma tecnologia que aí, em 1º de janeiro de 2010, eu iniciei na minha área de sistema de informação como administrador de redes de uma empresa aqui próxima a Belo Horizonte, em Lafayette, Conselheiro Lafayette. Então, ali eu tive uma passagem rápida em Lafayette. Fiquei nessa empresa ali que se chama Lafayette Telecom por 1 ano e meio. Depois recebi uma proposta para trabalhar dentro do grupo Valorec, através da Tivit, que é uma empresa, para quem é do ramo de TI, conhece bem, né? Data Center, enfim, é uma empresa que ela presta bastante serviço, inclusive de outsourcing, que era o caso lá. E em 2012, no início de 2012, eu fui para Atos Origin, né? Recebi um convite por indicação da Valorec, para ser o gestor, né, do contrato da Valorec Management ali em GCA. Fiquei até junho de 2012, quando então recebi um convite do Grupo Vale. E aí eu vim para a Vale para ser o arquiteto corporativo da VLI, que é uma empresa de logística local aqui, né, mas é a maior do Brasil, né, dessa área. Sim. Né? E fiquei até 2018. Tive a oportunidade ali de fazer projetos muito complexos, né? Tive muito conhecimento ali com Oracle Business Suite, depois SAP, fui responsável por conduzir a implementação do SAP, a primeira S/4HANA da América Latina em 2016, no grupo, na VLI. Fiquei até 2018, quando eu saio em junho para Sonda. Certo. E fiquei 6 meses lá, recebi depois no início de 2019 um convite para ir para a Software One, que é uma empresa também muito forte da área de tecnologia, né? Um parceiro muito forte, grandes provedores de nuvem aí do Brasil. E ali, depois eu fui responsável por fazer o rollout da área de SAP, que a gente tinha um portfólio global para a América Latina. Entendi. Em 2022, aí eu fui expatriado para os Estados Unidos, onde eu fiquei quase 2 anos, até o final de 2023, né? Quando então aceitei o convite da Huawei para voltar para o Brasil, e aqui estou. Como você falou, PBD. Isso. E nessa sua jornada, né, que é uma jornada bem interessante, onde você viu que a área comercial é o que fazia sentido para você? Olha, excelente ponto. Porque é uma virada de chave que, para quem gosta de escovar bit... Sim, exatamente. Que era o meu caso, né? Eu adorava, eu era administrador de rede, mexia com servidores Linux, principalmente, né? E eu tive esse primeiro contato da área comercial quando eu fui trabalhar pela Tivit, lá em 2011. Porque você, como gestor de contrato full outsource, você tem 2 braços. Você tem um braço da operação e um braço sempre comercial para você fazer upselling. E ali eu comecei a observar, cara, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Que é esse contato mais pessoal, Sim. De estar sempre no cliente. E foi muito interessante, porque quando eu comecei, foi justamente no momento em que a Tivit pede o contrato para Atos Origin dentro da Valorec, né? Isso é público.
E o cliente, ele tinha uma referência em mim ali e ele pediu para que eu ficasse. Eu fui acho que o único da equipe que o cliente solicitou, não, eu gostaria que o Anderson ficasse. O que depõe bastante, né? Porque ali eu falei, cara, essa é uma área que me apetece. Uhum. Mas aí eu volto um pouquinho naquela questão de foco, né? Apesar de ter tido esse primeiro contato ali, eu tinha praticamente 2 grandes objetivos na minha vida profissional. Um era um dia trabalhar na Vale, porque eu gostava muito do nome, né? Atingiu a meta, né? Atingi. Aí eu abri mão por um período ali, né? Saí da área comercial, voltei mais para a área técnica. E o outro era poder trabalhar fora do Brasil. E morar e realizar algo de relevância, legal. né? Então, foi quando eu fui para os Estados Unidos, né? Pela Software One. Então, sim, foi lá em 2011. 2011. Que legal. E você com a bagagem técnica, você viu que foi mais fácil entrar para a área comercial, para vender ajuda? Porque hoje a gente vê vários técnicos, consultores, quando começam a crescer muito, chega no patamar que começa a vender. Essa escada aí, ela existe mesmo? Você que né, trilhou esse caminho, vê isso como um ponto que todo consultor vai sair do técnico e vai ter que aprender a vender? Você acha que é inevitável? Olha, eu tenho 2 respostas para isso. Vamos lá, primeira. A primeira é, o cara quando ele é um bom vendedor, ele consegue vender. Sim. Ponto. Ele pode até não ser especialista naquele assunto e tal, e realmente ele consegue vender. Uhum. Mas eu acho que quem trilha esse caminho, né, começar lá na parte técnica e conhecer realmente no behind the scenes, né, como que as coisas funcionam, isso traz uma credibilidade muito grande durante as negociações. Entendi. Sim, Então eu particularmente, eu sou mais voltado assim, para quem um dia foi técnico, sabe? E se desenvolveu na área comercial, eu acredito que ele é um profissional que tem uma bagagem que ajuda ele a ser mais bem sucedido na área comercial. Legal. Eu falo isso por quê? Porque tem muito comercial que ele precisa de uma dupla, né? As empresas hoje, elas trabalham com isso. E essa dupla acabou, não sei quando, mas foi criada ali, chamada de pré-vendas técnico, né? Na Huawei tem essas duplas, tem as ajudas técnicas caso precise vender. Eu vejo isso muito em empresas, né, como um ponto de apoio mesmo do comercial. O cara que já veio do técnico, ele desembola. Mas aquela pessoa que é boa no comercial, mas não entende do produto. Como que a Huawei ela junta essas pessoas? Esse é um outro... E aqui começa um diferencial da sim. Huawei, tá? Que é um dos nossos core values, né? Que é o que a gente chama de Customer Centricity, que é o foco no cliente, tá? Uhum. Voltando à sua pergunta, sim, tem as duplas. Só que tem um detalhe. A gente tem os mesmos desafios Certo. e os mesmos requisitos de certificações dos nossos pares técnicos. Entendi. Então, quando Legal. você entra na Huawei, você tem que fazer todo o seu enablement na plataforma, que é o core, né, na plataforma de nuvem, e você precisa tirar uma certificação, que é uma certificação no nível específico lá. É o mesmo plano de enablement para o meu par técnico. Entendi. Entende? Que no caso seu é o Alex. É o Alex que a gente Luz. falou que a com gente ele já trouxe. no Isso. primeiro podcast. Obviamente, a gente não tem toda a profundidade com que eles têm, Claro. porque eles estão mais no dia a dia nas questões técnicas, né? Mas quando você olha para o conhecimento macro da solução, cara, sim, a gente tem que ser capaz de ir no cliente e fazer uma conversa de alto nível e uma conversa também técnica, se necessário for. Pratos, entendi. Isso faz muito sentido, né? Porque às vezes o comercial não saca nada da parte técnica e aí numa conversa técnica ele acaba ficando perdido, né? Às vezes ele é um ótimo comercial, mas as perguntas bem técnicas, né? Aí tá conversando com o cliente ali dentro, normalmente vai ter o cara técnico, né? Provavelmente Aqui- nas primeiras conversas, ali no Isso. início. Aqui você consegue cortar caminho, né? Sim. Então, há questões técnicas que, para quem já um dia vivenciou isso, ele já consegue vislumbrar onde é o caminho crítico do projeto, onde as coisas realmente vão pegar, se o projeto ele é exequível ou não. Isso é muito importante. E aí, cara, assim, você consegue cortar. E outra, né? Você tem uma visão um pouco mais ampliada e essa visão, ela se traduz em
propostas muito mais aderentes. Entendi. Eu quero fazer um parênteses sobre isso, né? Tanto eu quanto o Kelvin, a gente veio da área técnica e a gente já sofreu muito com isso, sabe? Do vendedor. Na verdade, vendedor é uma palavra que não cabe bem aqui. Mas o cara do comercial ir lá e vender o sonho. E tecnicamente esse sonho não é possível ser entregue, né? Então a gente ficava depois em saia justa. A parte técnica e a parte comercial. Então, esse tipo de envolvimento, né, que você narrou agora da Huawei, é importante para a gente, né, o Cloud, porque só um ponto, porque a gente não vai entregar uma coisa para o cliente final que não é possível de ser entregue, né? A gente vai entregar um sonho que é possível ser sonhado e não ficar ali depois. É ruim quando a gente... Na saia justa com o cliente, né? Não consegue alinhar essa expectativa. Porque tá? a gente não pode falar que foi um erro do comercial, porque, né, da nossa equipe e tudo, fica aquela saia justa, aquele joga para lá, joga para cá, até o cliente entender que realmente houve lá atrás uma entrega errada, né, da venda. E cria uma situação assim, né? Ou seja, tem uma coisa errada, certo? Certo. Mas o cliente não é atendido. E aí a gente, eventualmente, cai naquela situação de que não posso falar. Sim. Tal. Aí, assim, ou seja, o cliente não é atendido. Na verdade, é o que acontece muito no Brasil, né? O problema fica com quem de fato paga a conta, que é o cliente. Isso é uma coisa que a NeoCloud, ela busca o tempo todo não fazer. Por experiências minha, do Kelvin, de saber que quem paga a conta fica sempre com um problema, né? Então a gente realmente tenta não trazer isso para o cliente. E quando a gente começou a parceria com a Huawei, a gente percebeu isso, né? Inclusive, eu que percebi e comentei com o Kelvin. Kelvin, me parece que os caras lá não deixam quem paga a conta ficar com problema. Não fica. Isso faz muita diferença, sabe? Para a gente, né? O Cloud, para sugerir Huawei Cloud para os clientes. Você tocou num ponto bom. E aqui eu puxo um outro aspecto da Huawei Cloud, que ela é uma nuvem pública que ela foi projetada, e aqui eu não estou falando só dos aspectos técnicos, estou falando principalmente do corpo de atendimento ao cliente, onde não é só a Huawei, obviamente passa por todos os nossos parceiros. Certo. E aqui eu falo especificamente da NeoCloud. O quão importante ela é para a gente, por causa daquilo que eu falei inicialmente, né? Vocês são especialistas também em banco de dados, né? E hoje estão nos ajudando a fazer o rollout dessa solução no mercado brasileiro. Por que isso é diferente na Huawei? Porque o que acontece é o seguinte, eventualmente, acho que vocês já ouviram essa expressão que eu vou falar aqui. O cliente senta na mesa, tem um problema, aí o parceiro, o problema não é meu. Aí o outro fabricante, não, o problema não é meu. Não, o problema é do cliente, né? Ou seja, está tudo certo, mas nada está funcionando. Então, assim na Huawei isso não acontece. Na Huawei não mesmo. É literalmente isso. Você tem uma situação onde, eventualmente, se a gente enfrenta um problema que, se for de produto, ou independente, sendo de produto ou não, você vai ter sempre o apoio imediato da Huawei. E esse apoio aqui, ele se traduz em pessoas de diversos níveis e de diversas especialidades. Então, se você tem um cliente que enfrentou uma solução e a gente é engajado logo de início, cara, assim, a gente coloca 10, 15 engenheiros em uma sala de guerra para resolver o problema daquele cliente e não tem nada a ver com quanto o cliente usa, gasta, consome na nossa no mede a régua ali não é pelo tanto que ele paga, né? Não é o billing do cara, não é o billing. É a importância do cliente. Sim, isso eventualmente pode acontecer. Sim, isso acontece em todos os lugares. Sim. Problemas, né? Mas certeza. É como você responde a esses problemas que diferencia Isso. a E Huawei fideliza com seus o cliente, né? A Huawei faz muito isso. E como que a Huawei vê hoje o cliente? Qual a visão da Huawei do cliente? Quem é o cliente para a Huawei? Cara, esse é excelente também, né? Muitos dos nossos parceiros são os nossos primeiros clientes. Se vocês, NeoCloud, não acreditarem na solução da Huawei, os seus clientes não vão acreditar. Legal. Então, assim, os nossos parceiros são os nossos primeiros clientes. Sim. Tá? Então, isso daí, e eu acredito que vocês devam ter percebido isso,
independente, cara, essa parceria nossa tem o quê? 8, já vai para quase um ano, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Dezembro, a gente tá aí com 7 meses, né? Daqui a pouco. É. Mas já fizemos tanta coisa juntos. Já, Sim. parece que é mais tempo. Isso, parece Não é mais isso? tempo. Parece. Cara, vocês foram e de bom grado, né, aceitaram nosso convite para participar de vários eventos nossos, inclusive fora do Brasil, representando a NeoCloud e as capacidades técnicas dela. Veja, independente não estou falando de resultado, mas eu estou falando aqui de reconhecimento. Sim. Há cerca de 3 ou 4 semanas atrás, a NeoCloud foi premiada Sim. no Brasil Isso foi bem legal. como parceiro de Bem gratificante. database, né? Isso. Então, isso mostra um pouco assim, como que a gente aposta sempre nos nossos parceiros, né? É nova a parceria, mas a gente já fez muita coisa junto. Sim. Eventualmente, não sei se os nossos concorrentes teriam toda essa flexibilidade e agilidade, né? Não. Certo. A gente já passou por muito concorrente, vamos dizer assim, da Huawei. E a gente falou, né, em outra oportunidade, que a gente virou a chave mesmo por conta desse tratamento, né? Você falando aí que nós somos a primeira etapa ali, o primeiro cliente, a gente pegando isso como até ensinamento mesmo, a gente consegue passar uma tranquilidade maior e dar um apoio maior também para o cliente NeoCloud. Então, a Huawei, por exemplo, ela apoia a gente, né? Temos incentivos, né, para levar o cliente para um jantar, um almoço, né, uma conversa ali, em um momento de descontração, né, vamos dizer assim. E a gente é muito feliz com a Huawei nisso. Por isso que com tão pouco tempo a gente parece que já fez mais de ano, né, dentro da Huawei por conta de estar muito junto. Eu me lembro assim, né, os primeiros contatos nossos, logo na sequência, a gente começou uma rotina de sempre estar em contato, Sim. sempre estar buscando clientes, trazendo clientes para visitar a Huawei, indo até alguns clientes, certo? Fazendo essa parte de CRM, isso é uma coisa muito forte na Huawei. Sim, isso é muito legal. O CRM aqui não é o sistema de controle de oportunidades. Não é o software. Não. É a forma É o Customer Relationship Management, que é o face-to-face com o cliente. Então, para a gente estar com o cliente todos os dias ali, seja no almoço, no jantar, o importante para nós é termos a atenção do cliente para a gente poder falar em conjunto os nossos parceiros das nossas soluções. E se, assim, como a gente tem visto, né? Isso tem sido muito bem aceito no mercado de Minas, não só, mas também Brasil, né? A gente já tem aí alguns clientes fora de Minas, né? Já. Alguns importantes. E, assim, essa parte de contar com a Huawei para estar ali promovendo não só a marca da Huawei, mas também do parceiro, eu acho que isso é um diferencial. Eu já trabalhei nos nossos concorrentes indiretamente, né? Acredito que vocês devam ter percebido aí diante do meu histórico. Sim. Mas eu nunca vi isso. Essa questão do relacionamento com o cliente que a Huawei traz, isso é um diferencial muito grande. Eu particularmente, né, eu falo em nome da NeoCloud, mas o Kelvin também compartilha desse mesmo sentimento. A gente não gosta de entregar uma tecnologia para o cliente que ele não vai usar, né? Eu não tenho essa ideia de, o cara quer comprar, eu vou vender. Não, eu penso eu comprando. Eu vou comprar aquilo, eu vou usar aquilo, né? Porque se eu compro uma coisa que eu não uso, aí realmente é muito caro. Então a gente sempre tenta entregar para o cliente algo que ele vai se sentir confortável e ele está entendendo o que ele está comprando. E essa coisa da Huawei, né, por exemplo, eu vou fazer o primeiro approach, eu vou me reunir a primeira vez com um cliente que eu vou ofertar uma solução Huawei. A gente não quer chegar nesse cara e já sair de lá com um billing. A gente quer criar um relacionamento com esse cara. Então, a gente vai relacionar com esse cliente. Nós vamos falar de tecnologia, nós vamos apresentar a Huawei, porque isso ainda é um entrave que eu observo em alguns clientes, né? A gente fala, aí eu falo, mas isso funciona? Né? Isso é assim? Não, isso funciona. A gente sabe que funciona. É aquela velha história, né? Antes de casar tem que namorar. Justamente. Então a gente namora. Né? A gente vai uma vez, relaciona, explica, conversa, entende, vê as oportunidades, né? Depois a gente mapeia isso, e a gente volta um segundo momento e a gente tem observado que depois do primeiro encontro, estão acontecendo os segundos, os terceiros encontros, até que isso dá namoro.
Então, a gente é muito feliz nessa parceria com a Huawei Cloud, por tudo que a gente já observou hoje, né? Pela proximidade que o parceiro e o suporte que o parceiro tem com a Huawei. A gente é parceiro de outros fabricantes e a gente não observa esse mesmo tratamento, né? Eu sei de empresas maiores, e aí já estamos falando bem maiores, empresas que faturam bilhões, e aí sim os fabricantes estão muito próximos. Agora, uma empresa que fatura milhões, ainda não. E a gente não percebe essa distinção na Huawei. Isso é o que o Prats falou lá no início, né? Para a Huawei, o importante é o cliente, né? Um cliente que vai estar consumindo ali um OBS, que vai ter um site estático hospedado, ele tem a mesma importância, né? Ele traz a mesma felicidade para a Huawei do que um cliente que vai operar ali já com um billing bem grande. Então, isso nos deixa muito confortável em ir falando cada vez mais de Huawei, apresentando cada vez mais a Huawei para os nossos clientes, através de eventos técnicos, eventos comerciais, né? Vamos dizer assim, e desse relacionamento. A gente está muito confortável com isso. Eu queria que o Prats, eu vou dar uma apertada aí, eu queria que você detalhasse, Prats, um pouco mais dessa dinâmica que é esse CRM. Né? A gente, o Kelvin falou, a gente consegue, a gente tem verba e tem muito bom grado de levar os clientes para um almoço, para um jantar, para um happy hour. Isso, né? Não só falar de tecnologia, né? Falar da quinta série masculina ali, que ela é eterna. Mas enfim, criar esse relacionamento, porque o mundo é relacionamento. Conta isso um pouco pra gente, Prats. Conto sim. Para mim foi uma grata surpresa, sabe? Como eu falei inicialmente, né? Eu tenho vivência em algumas grandes empresas aí, mas eu nunca vi isso. O que é isso aí, né? Uhum. É um pouco do que você falou, né? Vamos lá. Dinâmica do relacionamento, né? Primeiro, a gente nunca faz um relacionamento com o cliente sem os nossos parceiros. Certo. Então, a gente tem, sobretudo, o respeito aos nossos parceiros. Qual que é o modelo de venda? Até para a gente entender o porquê desse CRM. Qual que é o modelo de venda hoje da Huawei? A Huawei hoje ela só vende através de canais. Certo? Uhum. Então, os nossos canais, eles recebem todo o nosso apoio e verbas para isso estão à disposição dos nossos parceiros. Tá? Então, se o nosso parceiro tem ali um dia, uma oportunidade, ou mesmo uma prospecção, não estamos falando aqui de uma oportunidade quentíssima, né? Onde a gente já vai sentar para assinar, normalmente não funciona assim. Sim. Né? A gente trabalha de que forma? Cara, a gente traz essas condições comerciais para a gente fazer uso delas durante todo o processo de relacionamento com o cliente. Que não é só um desconto, um bom desconto, ou um bom contrato favorável para o cliente. Não. Como você falou, o mundo funciona através de relacionamento. Cara, falar assim, a solução da Huawei ela tem seus diferenciais em relação aos nossos concorrentes? Tem. Mas isso por si só não é o suficiente, muitas vezes, para vender. Não. Não mesmo. Não é, e isso não é novidade para ninguém, né? Então, essa dinâmica, onde o parceiro ele traz uma oportunidade, um lead, a gente está engajado desde o primeiro momento, a gente pode aportar verbas, eventualmente ali para fazer algum relacionamento mais específico com aquele cliente, às vezes um evento técnico, ou às vezes um almoço, um jantar, ou quem sabe até, em alguns casos, a gente leva os nossos clientes para eventos fora do Brasil. Recentemente agora eu estive na China, certo. E a gente levou um cliente em específico para a China para poder falar de uma solução e ele ver lá na prática essa solução funcionando. Isso dá muito certo. Dá muito certo por quê? Porque uma coisa é de ouvir falar e outra coisa é de ver. Além de dar certo, assim, a pessoa se sente confortável em ir para aquela tecnologia, né? Porque hoje o cara está numa tecnologia. Por que eu vou migrar dela, né? O que me incomoda nisso? Preço. Preço conta muito, né? Quando a gente tem um volume alto, né? Acaba sendo um custo fixo de nuvem para o cliente, ele reduz esse custo fixo, para ele faz sentido. Mas não só isso, né? Porque eu tenho esse trabalho dessa migração, esses ajustes, né? Tá tudo funcionando aqui, eu trago para cá, isso vai acontecer com o menor problema possível, né? Mas é uma migração, né? A pessoa vai trabalhar de forma diferente. Então, não é só tirar e pôr por preço.
Não é só isso, a questão toda é esse relacionamento. Isso, pessoal, isso me encanta. Ao Bruno, a NeoCloud, essa forma que a Huawei Cloud trata o cliente, isso encanta a gente. E é isso que a gente quer entregar para vocês. E acaba que a gente cria amigos, né? Sim, muito verdade. Mais até que clientes. Em amizade alguns casos, amigos, né? Isso gera ali aquela questão do indicação também, né? O cliente, ele tá confortável ali, ele vai conversar isso com outros e os outros vão criar curiosidade, vai chegar até nós e nós vamos tratá-los da mesma forma, né? Isso vira um ciclo, né? Vira um ciclo. Você tocou num ponto muito interessante que é a indicação. Sim. A estratégia principal de marketing da Huawei passa pelo marketing viral. Se você for olhar nos meios de comunicações tradicionais, você não vai encontrar nada de Huawei. Não. É verdade. Você vai encontrar a Huawei através da rede de pessoas que um dia usaram Huawei, tiveram um relacionamento com a Huawei, né, a Huawei Cloud especificamente, né, a Huawei é um monstro, né, ela é uma empresa muito grande. Sim. Mas falando da vertical Huawei Cloud, que é o nosso foco aqui, cara, isso é muito comum. É o marketing viral. É alguém que usou e fala para um amigo. Já temos casos aqui em Minas Gerais de cliente que começou a usar, já falou para o outro abriu a porta, quer ouvir a gente e também para cima. Sim. Isso é muito legal. Você trouxe o assunto Minas Gerais. Você contou sua trajetória, né, sua história de carreira. Então você já atuou em vários outros cantos do Brasil e também em outro país. A gente tem uma particularidade no Brasil que se chama Minas Gerais, o cliente mineiro. Como a Huawei vê o cliente mineiro? Olha, então, e isso é a justificativa de eu estar aqui. Eu estava no mercado americano, que é o sonho de muita gente, era o meu também. Por que eu resolvi voltar? Cara, o Brasil é muito bom. E Minas Gerais melhor ainda, né? Para a Huawei tem todo sentido. Isso, então. Minas Gerais hoje é o segundo estado, porque a gente é natural. Toda grande empresa de serviço, em algum momento, ela nasce, se ela é grande, ela normalmente começa por São Paulo. É São Paulo. Isso. E ali é bem diferente. Né? Ali é diferente, a dinâmica é diferente. São Paulo é um outro Brasil. É um outro Brasil. A forma como se faz negócio em São Paulo é um pouco diferente em relação àquela que a gente faz aqui em Minas Gerais. Então, um dos fatores para eu voltar para o Brasil. Primeiro, sou mineiro. Construí toda a minha história aqui. Legal. Carreira, né? E conheço e tenho muito contato com grandes empresas, né? Esse é um fato interessante. E também o fato de algumas das minhas especialidades serem estratégicas para a Huawei esse ano, né? Falando mais especificamente do mercado de ERP. Certo. Então, essa minha vinda é uma demonstração, não só minha, própria também do Alex Luz, que é uma pessoa de referência também no mercado mineiro, na parte técnica, né? Essa nossa vinda para a Huawei, ela demonstra o quê? O cuidado da Huawei com o mercado mineiro, de pessoas que falam mineirês. É verdade. Tem que falar o mineirês aqui. Tem que falar o mineirês aqui. Então, e a gente sabe que funciona, a dinâmica é diferente. Sim. Ela é diferente. Hoje, e aí vai muito em favor, na verdade, em relação a como nós fazemos o CRM. Porque aqui em Minas, né? Exato. Você tem que ter o shake hands. Tem. Shake hands. É apertar a mão mesmo, viu? Tem que apertar a mão. Você tem que ir lá tomar um café com o cliente, tem. Pão de queijo. Pãozinho de queijo. Então tem que ter esse relacionamento, essa proximidade. Ela é muito diferente de São Paulo. Né? Então a Huawei entendeu isso. E no momento que ela entende isso, o que é que ela faz? Ela estrutura uma equipe que vai atacar o mercado mineiro de pessoas que conhecem o mercado mineiro. Isso mostra como a Huawei está concentrada mesmo no cliente, né? Totalmente, foco no cliente, né? Você, falando assim, poderiam atender Minas Gerais com pessoas de outros estados? Poderiam. Há diferença? Mas aí é que está o detalhe. Há diferença. Há diferença. É diferente e o cliente percebe isso, né? Sim. Na hora que a pessoa chega aqui, ele fala igual a gente. Quis tomar um cafezinho. Tomar um café, tá aqui. E aqui a gente fica sabendo da família, né? Ele fala igual a gente. Que aconteceu. Ele come palavra mesmo sem estar com fome, né? Sem estar com fome. É isso aí.
Então isso mostra. Isso realmente compromisso faz diferença. Então, pessoal, a gente está meio que caminhando aqui para o final do nosso segundo episódio do Neocast. Eu queria convidar o Kelvin a fazer as considerações finais, depois o Prats, e eu fecho, senão fica muito longo e até um pouco chato de ouvir, né? De ver a gente. Então, Kelvin, vamos lá. Considerações finais. Acredito que a gente, né, tenha conversado bastante de forma produtiva sobre o assunto comercial, né, envolvendo ali também a Huawei Cloud e o jeito da Huawei Cloud fazer negócio. O Pratos trouxe para a gente informações valiosas aí de dentro da Huawei, como que é esse relacionamento com o cliente. Eu convido a vocês, né? Quero conhecer a Huawei Cloud, quero ver se isso é verdade mesmo. Faça um contato com a gente, vamos conversar, vamos trazer a Huawei para dentro também, para vocês conhecerem, ver o que aconteceu na prática, tudo que a gente falou aqui. Acredito que o Prats, ele traz uma maturidade de mercado muito grande, né? Então, ele nos apoiando também, a gente conversa todo mundo junto, igual a gente citou no final aqui, o jeito mineiro de fazer negócio. Então, vai estar todo mundo junto, nós temos nossos momentos ali de descontração, às vezes não é nem aquele papo pesado de venda, né? Às vezes a venda acontece num determinado momento que a gente já virou amigo, né? Vamos dizer assim. Então, só tenho a agradecer mais uma vez pela presença de todos, por assistir o vídeo. E Ciscoto, vamos lá. Bom, gente, eu queria agradecer também, mais uma vez, a oportunidade de a gente estar gravando esse podcast com o apoio da Huawei, né? Hoje na presença do Prats. Muito obrigado, Prats. Queria convidar a todos a vir conhecer essa forma da Huawei de encantar o cliente, né? O Customer Center. Eu queria realmente ter a oportunidade de mostrar a Huawei Cloud para vocês, apresentar o tamanho que já está essa nuvem no Brasil, né, a quantidade de serviços, essa forma de relacionamento, uma coisa que me deixa muito confortável e me impulsiona a querer seguir com a Huawei Cloud, além do custo, é um custo mais barato do que as outras nuvens, quando a gente compara a mesma carga de trabalho, tá? Comparando banana com banana, a proximidade com o Prats usa muito essa palavra, o high level, né? A gente ter acesso a diretores, a gerentes, vice-presidente, presidentes. Então, isso reflete na segurança para o usuário, né? Ou seja, para o cliente final, que é de fato quem paga a conta. E ter esse relacionamento aqui, a gente quer criar esse relacionamento, que a gente quer apresentar essa tecnologia Huawei Cloud para todos vocês. Eu queria agradecer mais uma vez, agradecer o Kelvin pela parceria, pela sociedade, pela amizade, ao Prats por disponibilizar um tempo na agenda. E Prats, encerra aí que já está quase na hora da gente almoçar. Comer um tropeiro? Tropeirinho. Mas assim, olha, eu agradeço, tá? E para mim é um prazer. Quantas vezes me chamaram, eu venho com certeza. Com muita alegria, tá? Vocês, a NeoCloud, como eu falei, vocês são parte da nossa família, Huawei Cloud. Dizer também para você que nos assiste, que a Huawei Cloud, ela é mais do que infraestrutura como serviço. Não, a gente tem muitos serviços interessantes, serviço de AI, banco de dados proprietário, soluções de anti-ransomware. Os nossos clientes que usam a nossa solução estão aí protegidos de anti-ransomware. Muito bom. Então, assim, a gente tem um leque de soluções que a gente coloca à disposição do mercado brasileiro, sobretudo de Minas Gerais, e dizer para você o seguinte: será um prazer encontrá-los através aí do relacionamento com a NeoCloud, tá? Será muito interessante. Eu tenho certeza que a gente tem muito para fazer junto no mercado mineiro. E agradecer novamente aí por poder, né, compartilhar um pouco, né, desse modo de ser diferente da Huawei, né? Mas que, sobretudo, é foco no cliente, né? Muito bom. Legal. Esse é o ponto principal nosso. E se a galera quiser tomar um cafezinho, almoçar, pode chamar a gente, fazer contato. Toda hora. Conhecer mais. Toda hora. A gente coloca à disposição as nossas instalações aqui de Minas Gerais. Sim. Estamos ali no edifício Amadeus, na Avenida do Contorno. A NeoCloud, cara, vocês estão com a gente lá sempre, Sim, né? sim. Então, assim, tem sido um prazer, sabe? Tem criado amigos, hein? Muitos amigos, verdade. né? Pessoas que, de alguma forma, logo aqui, daqui a pouco, estão aqui conosco como clientes também, né?
E isso só tende a fortalecer cada vez mais. Cara, Muito legal. Não, como não podia faltar, valeu, Chuchu. Chuchu e Bebê. Obrigado. Bebê, valeu, Bebê. Valeu, Bom Carlitos. você aqui, valeu, Menino de Souto. ouro. Isso aí. Estamos juntos Gente, e misturados. É isso, muito obrigado, viu? Um abraço pra vocês, até o próximo Neocast. Um abraço, pessoal. Uhul. Chama. Chama, esse rua aí foi bom. Muito obrigado, viu?